6 impressoras imprimem 100 livros em 4 dias. Em quantos dias 4 impressoras imprimem 50 livros? Letra A, 1 dia, letra B, 2 dias, letra C, 3 dias ou letra D, 5 dias? Uma questão muito boa aí de regra de 3 composta para você treinar e tentar resolver aí e ver se você consegue acertar. Preste muita atenção aí na solução, que se você prestar atenção aqui, você nunca mais vai errar um problema de regra de 3 composta. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos colocar aqui os dados todos certinhos para a gente fazer a nossa questão. Então vamos colocar aqui D para dias, I para impressora e L para livros. Aí o problema disso é o seguinte, o problema disse que em 4 dias, 6 impressoras imprimem 100 livros. E o problema quer saber em quantos dias, X então aqui, 4 impressoras irão imprimir 50 livros. E agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa analisar se os dados são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas a gente precisa analisar como referência a quem? Como referência ao dias, que é a variável que a gente quer encontrar. Então vamos colocar uma setinha para cima aqui, ó, como referência, para dizer que é diretamente proporcional. Então, se for diretamente proporcional, a gente coloca uma seta para cima, e se for inverso, a gente coloca uma setinha para baixo. Agora a gente vai analisar dias com as impressoras, certo? Dias com impressoras. Então vamos lá. Se a quantidade de impressoras diminui, você vai precisar de mais dias ou menos dias para imprimir os livros. Se diminui a quantidade de impressoras, então vai precisar de mais tempo para imprimir todos os livros, né? Então, é inversamente proporcional. Se diminui um, tem que aumentar o outro. Então, dias e impressoras é inversamente proporcional. Vou colocar uma setinha para baixo aqui, ó. Agora, pessoal, a gente vai analisar dias com livros. Então, vamos lá. Olha só. Se você vai precisar imprimir mais livros, levando em consideração que a quantidade de impressoras não muda, você vai precisar de mais dias ou menos dias. A quantidade de impressoras é a mesma, só que aí você vai precisar imprimir mais livros. Então, você vai precisar de mais dias, mais tempo ou menos tempo. Mais tempo, né? Já que a quantidade de impressoras é a mesma, e se você vai precisar imprimir mais livros, então, mais tempo. Então, dias aumenta. Então, se aumenta livros, também aumenta dias. Então, aqui é também diretamente proporcional a dia, né? Também não, é diretamente proporcional a dia, né? Então, temos aqui que dias e impressoras é inversamente proporcional e dias e livros é diretamente proporcional. Então, vamos colocar aqui agora os dados para a gente resolver o nosso problema aqui. Vamos colocar então aqui, ó, 4 sobre x é igual, sempre faça isso, ó, coloca a variável que você quer descobrir de um lado da equação, certo? E do outro lado você coloca os outros dados. Levando em consideração que quando for inverso, você tem que inverter. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui em impressoras é inversamente proporcional. Então, quando a gente for colocar, a gente tem que inverter aqui. Então, vai ficar 4 sobre 6. Em vez de colocar 6 sobre 4, vai ficar 4 sobre 6. Isso multiplicado por 100 sobre 50. Já que dias e livros é diretamente proporcional, então a gente coloca exatamente como aparece. Tá certo? Então, vamos resolver isso aqui em cima, pessoal. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 4 sobre x é igual a 4 vezes 100 dá 400 e 6 vezes 50 dá 300. Agora a gente pode cortar esse zero aqui, ó. Cortando esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, isso aí vai ficar o seguinte. Vai ficar 4 sobre x é igual a 4 sobre 3. Multiplicando cruzado agora, pessoal, vai ficar o seguinte aqui, ó. Vai ficar 4x é igual a 4 vezes 3, que dá 12. Então, x é igual a 12 dividido por 4, ou seja, x igual a quanto? X igual a 3. Solução do nosso problema aí, ó, 3 dias. Então, 4 impressoras irão precisar de 3 dias para imprimirem 50 livros. Se você gostou aí do vídeo, deixa aí o seu like, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder para ajudar o canal a crescer cada vez mais, pessoal. Muito obrigado, pessoal.